Amém. Vamos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versos 4 a 6. Esse texto servirá de base para a nossa reflexão. E hoje vamos falar sobre a unidade da igreja. O texto diz assim, Efésios capítulo 4, versos 4 a 6. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Por que trabalhar pela unidade da igreja? Precisamos trabalhar pela unidade da igreja? A unidade da igreja já não é algo realizado por Deus e, portanto, algo real e indestrutível? Por que que a Bíblia nos fala em diferentes partes do Novo Testamento sobre a realidade da igreja, mas também sobre a necessidade de cada crente trabalhar para promover a unidade da igreja? Sobre isso nós vamos estar falando nessa noite, mas antes eu gostaria de convidar você para que nós orássemos mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, nós estamos agora diante da Tua Palavra, Senhor, para expor a Tua Palavra, para refletir sobre ela, com a esperança e a expectativa de que o Teu Espírito aplique a Tua Palavra aos nossos corações. Todos nós somos carentes, ó Deus, da ação do Teu Espírito nesse momento. Então te pedimos que tanto o pregador quanto os ouvintes sejam impactados pela Tua Palavra e, entendendo a Tua vontade, que sejamos maleáveis em Tuas mãos, para que o Senhor nos conduza, molde o nosso coração, os nossos desejos, as nossas afeições, para que não só saibamos o que fazer, não só tenhamos a consciência de que precisamos fazer, mas haja um desejo, um prazer, uma alegria em colocar em prática a Tua vontade. Opera assim em nós, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Por que trabalhar pela unidade da igreja? O texto que nós lemos, e a gente já vem pregando domingo passado pela manhã, esse domingo também pela manhã, falamos em Efésios, falamos sobre esse apelo à santificação e também o apelo à unidade da igreja. A carta de Paulo, ela chama a atenção da igreja de Éfeso e, por consequência, as demais igrejas de Cristo ao longo dos séculos, de uma obra que Deus planejou para a nossa salvação desde a eternidade, desde antes de nós existirmos. Quando o primeiro homem, Adão, pecou, Deus já tinha um plano para a salvação. O Deus que se antecipa. Ele anuncia essa obra de salvação a nós. E ela também transforma as nossas vidas e nos faz participar de uma nova comunidade, que é a igreja. Essa igreja tem novos valores, um novo padrão que é estabelecido por Deus e, portanto, vivemos e servimos a Deus de acordo com a vontade dEle. Essa igreja tem novos relacionamentos, portanto, os relacionamentos interpessoais, independentemente de serem no trabalho, de serem na relação conjugal, na relação com pais e filhos, ela tem um novo padrão e, portanto, precisamos fazer de acordo com a vontade de Deus para que possamos promover o reino dEle. É isso o que a carta aos Efésios trata. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, nós estamos dentro da parte da carta aos Efésios que trata sobre os novos padrões que devem determinar o comportamento e os valores dessa nova comunidade que é a igreja, criada por Deus, chamada, portanto, de igreja, porque somos chamados para fora do mundo, para nos unirmos a fim de tratarmos das questões do interesse do reino de Deus, que é a proclamação da salvação, o anúncio da glória de Deus e a preparação desse povo
para que habite o céu e a eternidade com Deus. Igreja na qual nós, aqueles que creram em Jesus Cristo, estamos inseridos pela fé, através de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, então, no início dessa sessão, ele já começa mostrando aquilo que Deus espera dos seus filhos. Ele começa falando sobre a expectativa que Deus tem de cada um de nós. E que, um pouco mais à frente, ainda nesse capítulo 4, ele vai tornar isso mais claro e mais amplo, abrindo, portanto, esse entendimento nosso para a natureza e o propósito da igreja. Deus tem um plano através da sua igreja. Então, igreja não é um lugar para nós nos reunirmos apenas para cantarmos cânticos e ouvirmos um pregador pregar. Igreja não é um lugar apenas para nós nos reunirmos e dizermos que temos uma religião. A igreja, ela foi criada por Deus com um propósito eterno. Nos versos 4 a 6, que nós acabamos de ler, ele trata da unidade da igreja, a qual tem como motivação e razão a unidade do próprio Deus. É disso que Paulo está tratando, quando ele nos diz aqui, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A compreensão da verdade bíblica exposta aqui pelo apóstolo Paulo, acerca da unidade da igreja, aquilo que nos une de uma forma muito mais poderosa que os nossos olhos podem ver, ajusta os nossos pensamentos e o nosso coração, não só em relação aos irmãos da igreja local, e precisa começar aqui. Então, eu preciso olhar para você como meu irmão em Cristo, e ter diante de Deus um compromisso que vai além das nossas afeições. As minhas afeições, elas precisam seguir aquilo que eu sei que eu, diante de Deus, preciso fazer por você. O meu comprometimento com a sua vida precisa estar além das minhas afeições. Pode ser que você goste de um estilo de música que seja diferente do meu gosto. Pode ser que você goste de um tipo de hobby, um tipo de maneira de se divertir que não seja exatamente aquilo que eu gosto. Mas o meu comprometimento em cuidar de você e investir na sua vida como meu irmão em Cristo está acima dessas questões. Essa é a compreensão a qual a Bíblia chama a nossa atenção. Então, Paulo chama atenção para essa unidade da igreja. Quando eu entendo isso, isso ajusta os meus pensamentos e o meu coração. E isso precisa começar na igreja local, mas precisa ir além. Precisa olhar para todos aqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus Cristo e que às vezes não estão congregando na igreja local em que estamos, está numa outra congregação. Às vezes estão numa congregação que não é nem da nossa denominação, mas que creram em Jesus Cristo e que fazem parte dessa igreja maior, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu preciso entender isso, para que eu possa conduzir a minha vida cristã de forma a glorificar a Deus e promover o crescimento do seu reino. Para nos esclarecer a respeito da importância dessa unidade, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz 3 afirmações. Então, é sobre essas afirmações que eu quero conversar com os irmãos rapidamente nessa noite. Por que trabalhar pela unidade da igreja? Primeira afirmação de Paulo: porque há um só corpo e um só Espírito. Então, Paulo começa mostrando a importância da unidade da igreja, afirmando que há um só corpo e um só Espírito. Há um só corpo. De que corpo Paulo está falando? Ele está falando da igreja. Então, nós temos um corpo local de Cristo, que se reúne aqui nesse espaço, a Igreja Batista no Granbury. Mas esse é um corpo local. Mas a igreja de Cristo que se espalha por todo o mundo, a igreja que se manifesta em diferentes denominações, é a igreja de Cristo. A igreja pela qual Cristo morreu e ressuscitou. A igreja formada por pessoas que ouviram o Evangelho, entenderam esse Evangelho, entenderam a situação
de risco que estavam vivendo, longe de Cristo, sem a certeza da salvação, e abraçaram pela fé em Jesus Cristo o Evangelho Salvador. É essa igreja. Certamente o corpo de Cristo, que é a igreja, composta por crentes, no contexto em que Paulo escreve, crentes judeus e gentios. Na sabedoria de Deus e também na tolerância de Deus e na manifestação do poder de Deus de controlar, de ter tudo em suas mãos, Deus suporta as falhas do povo de Israel, que foi criado para ser uma nação sacerdotal, uma nação que vivesse a comunhão com Deus, vivesse o cuidado especial de Deus, e então contasse para as outras nações a respeito desse Deus, para que então, como nação sacerdotal, anunciasse a salvação de Deus a todas as nações. Israel falhou nessa missão, mas Deus não perde de vista o seu propósito por causa das falhas humanas. Então, no tempo em que Israel falha, Deus então chama à existência a igreja através do seu Filho Jesus Cristo, para que então nessa igreja, que ajunta judeus e gentios, que até então eram inimigos, e faz desses dois povos uma família. Dessa forma, Deus mostra para nós, a sua igreja hoje, que se Ele juntou na igreja judeus e gentios, não pode haver nada que nos separe, não pode haver nenhuma visão que seja tão preconceituosa a ponto de não permitir que alguém que ouça do Evangelho e crê em Jesus Cristo, seja chamado de meu irmão, receba o meu abraço, e possamos juntos caminhar para a glória de Deus. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, o texto diz: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A Bíblia está dizendo que Deus deu a Jesus a igreja, para que ele fosse o cabeça, e a igreja fosse o seu corpo, manifestando e dando continuidade na sua obra aqui nesse mundo. Qual igreja? A igreja de Cristo, formada por todos os crentes, de todas as denominações, que de fato confessam Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Isso quer dizer que não pode haver dentro da realidade da igreja nenhum tipo de discriminação por raça, cor, nacionalidade, classe social ou qualquer outra coisa. Afinal de contas, o ministério de Cristo é o ministério da reconciliação. Quem está diante de Deus precisa ouvir o Evangelho, não importa quem ele seja. Quem ouve o Evangelho e confessa Jesus como Salvador tem que ser abraçado pela igreja, não importa quem ele seja, de onde ele venha, porque em Cristo somos feitos nova criatura. Nenhum de nós merecia estar na presença de Deus, fomos alcançados pela sua graça, e por isso estamos aqui. Não somos melhores que ninguém, somos crentes, salvos em Jesus Cristo por causa da graça dele. Paulo também afirma que há um só Espírito, não apenas um só corpo, mas um só Espírito, o que quer dizer que independentemente da cultura, independentemente da liturgia, e quando a gente fala em liturgia é um negócio interessante, porque a gente está acostumado com uma forma de cultuar, não é? A gente chega, senta, aí o grupo de louvor vem, dá abertura, entoa aqui 2, 3 cânticos, dependendo do programa, tem uma parte aqui das crianças, às vezes tem um momento missionário, depois o pastor prega, e depois a gente tem aquele momento aqui no final de oração, e aí a gente acaba acreditando que essa é a maneira sacrossanta de servir a Deus, que Deus enviou o roteiro do céu para a gente seguir, e que só tem 2 jeitos de cultuar, o nosso e o errado. Só que quando a gente olha para outros grupos evangélicos, muitas vezes batistas, mas em outro estado, em outros países, nós vamos encontrar formas diferentes de culto. E qual é o problema? Desde que
a liturgia não fira princípios bíblicos, é adoração a Deus. Então, independentemente da cultura, da liturgia, das tradições e até mesmo, irmãos, de algumas doutrinas. Por que tem tanta denominação? Já me perguntaram isso, né? Pastor, se a Bíblia é uma só, se Deus é um só, por que tem tanta denominação? Tem tanta denominação porque as pessoas leem a Bíblia e elas, no desejo de fazer a vontade de Deus, saem interpretando, acreditando que receberam uma visão do alto e aí interpreta do jeito que ela imagina que é o melhor. E algumas dessas pessoas não tiveram um preparo teológico, não estudaram o contexto, não estudaram a língua o texto no seu original, não estudaram a cultura, e aí acabaram fazendo uma interpretação equivocada. Então, algumas doutrinas são diferentes, é por isso que existem os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os congregacionais, os assembleianos, e se a gente continuar citando, a gente vai citar aqui a noite inteira, porque tem muita denominação. O fato é que existe uma única verdade. Qualquer coisa diferente é mentira. Mas precisamos entender que existem algumas doutrinas que são essenciais para a salvação. Outras, elas vão dizer respeito à saúde daquele que serve. Então, existem pessoas com um coração sincero, servindo a Deus, consagrando sua vida a Deus, e Deus está recebendo a sua adoração, está o abraçando como filho, mas porque ele está servindo numa igreja que tem uma doutrina equivocada, ele está carregando mais fardo do que deveria estar carregando. Mas isso não faz dele menos filho de Deus. Então, mesmo com essas diferenças, aqueles que estão em Cristo estão unidos pelo mesmo Espírito. Quando alguém confessa Jesus como Senhor e Salvador, independentemente da denominação em que ele esteja, o Espírito Santo passa a habitar no seu coração. 1 Coríntios 12, verso 13, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Essa verdade deve ser determinante em nossa relação com outros grupos cristãos. Não podemos, em nome da unidade, ignorar que existem grupos em nossos dias que possuem doutrinas que ferem princípios fundamentais do cristianismo. Podemos citar dentre eles a negação da Trindade. Temos muitos grupos cristãos que negam a verdade revelada na Bíblia do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existem grupos cristãos que promovem invocação de mortos, ou a crença na influência dos mortos no mundo dos vivos. Então, essas são doutrinas que deformam o cristianismo. São doutrinas que, se elas não são ajustadas à revelação bíblica, elas vão levar a pessoa na direção contrária àquilo que Deus quer. Então, são doutrinas essenciais. Se alguém erra nessas doutrinas, está errando na essência do cristianismo. Agora, passou disso, a gente precisa entender que cristianismo não é unanimidade em todas as doutrinas. Então, não podemos negar que, apesar das diferenças litúrgicas e até doutrinárias, estamos indivisivelmente ligados pelo Espírito Santo a todos os outros grupos religiosos cristãos que confessam Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Eu cresci no Evangelho tendo muitos amigos, isso na cidade de Mendes, uma cidade pequena, eu tinha muitos amigos, irmãos em Cristo, de outras denominações. E quando nós nos encontrávamos para orar, para compartilhar das coisas de Deus, era uma bênção. Mas sobre o que nós falávamos? Nós falávamos sobre comunhão com Deus. Nós falávamos sobre a proclamação do Evangelho da salvação de Jesus Cristo. Nós falávamos sobre o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Nós não falávamos sobre os detalhes das nossas doutrinas. Porque se eu me encontrasse com um irmão da Assembleia de Deus, eu posso citar aqui um deles, o irmão Luiz. Falei com ele até pouco tempo, agora no telefone. Mais de quase 37 anos de amizade.
Se eu fosse conversar com ele sobre a doutrina do Espírito Santo, eu iria dizer que eu precisava falar em línguas, para que eu tivesse uma fé maior, e eu ia pedir a Deus para que ele parasse com aquele negócio, porque aquilo ali, de alguma forma, dentro da minha concepção, trazia alguns problemas, algumas dificuldades para ele. Então, são questões diferentes, mas questões de só menos importância. O que eu estou chamando a atenção dos irmãos é para o fato de que essas são questões menores, que não podem dividir o povo de Deus, porque essas pessoas que creem em uma ou outra coisa diferente, estão pregando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e nós precisamos nos unir a eles nessa disposição em pregar esse Evangelho, porque se eu anuncio o Evangelho aqui e a pessoa se converte na Assembleia de Deus, o que eu digo? Amém, louvado seja Deus, porque eu não estou trabalhando para povoar a Igreja Batista no Granbury, mas para povoar o céu. Agora, é claro que se eu puder trazê-lo para cá, eu sei aquilo que a Igreja do Granbury tem se esforçado por produzir em termos de educação religiosa, de cuidado, e eu sei que aquilo estará sendo bem cuidado. Lá eu não sei, pode ser que esteja, mas aqui eu tenho certeza que está sendo feito, então eu vou fazer todo o esforço para puxar ele para cá. Mas se ele for para lá, eu louvo a Deus. É melhor estar lá, com Cristo, do que estar em qualquer outro lugar, sem Cristo. A isso a Bíblia chama a nossa atenção. Precisamos comprometer os nossos corações com a proclamação do Evangelho. Em Guapimirim, quando eu congreguei lá, morei em Guapimirim por 1 ano e 8 meses, e havia uma coisa muito bonita lá, havia um conselho de pastores que promovia trabalhos que uniam as igrejas para a evangelização da cidade, somente para isso. Não havia interferência, não havia debate doutrinário, não havia nenhum tipo de crítica de uma igreja para outra. Então, vamos educar os nossos crentes, cada um na sua igreja. Vamos proclamar o Evangelho, todo mundo junto. E isso fazia com que o Evangelho, pelo menos naquele momento que eu estive ali, fosse muito impactante naquela cidade. Embora a unificação, ela seja algo impraticável, não adianta alguém pensar, não, vamos juntar as igrejas todas. Não, isso não dá certo, porque cada um tem a sua convicção. Então, unificação não, isso é impraticável, mas unidade no Espírito, isso é uma realidade. Eu amo os meus irmãos em Cristo, independentemente da igreja em que estejam. Se creram em Jesus Cristo, confessaram Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, se servem a Jesus dessa forma, então são meus irmãos. A Bíblia chama a nossa atenção para isso. Precisamos, portanto, promover a unidade da igreja, trabalhar por ela, porque há um só corpo e um só Espírito. Segundo, Paulo diz, precisamos trabalhar pela unidade da igreja, porque há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Esse é o segundo argumento de Paulo. Ele está dizendo, olha, independentemente da roupagem externa com a qual se apresenta cada grupo dessa grande igreja de Cristo, se a resposta a algumas perguntas, ela é positiva, eles constituem a igreja de Cristo. Então, que perguntas são essas? Primeiro, as pessoas que estão postulando essa condição de meu irmão em Cristo, essas pessoas creem em Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor de suas vidas? Porque isso constitui a afirmação de Paulo que diz que há um só Senhor. Então não é acreditar que Jesus faz milagres, não é acreditar que Jesus morreu e ressuscitou, porque tem gente que crê nisso. Então, quando ele faz a sua oração, ele pede a Jesus, mas ele pede a Jesus, mas também pede para o fulano, para o cicrano, para o beltrano, né? Pede para o santo não sei das quantas, pede para o outro Deus lá, o orixá, pede para o Buda,
né, parece até que é jogando um jogo de bicho, né? Tem que cercar por todos os lados, ver se consegue marcar algum ponto. Então, quando a Bíblia fala sobre salvação em Jesus Cristo, ela está dizendo que se Jesus não for o seu único e suficiente Salvador, ele não é nada. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, se Jesus é o seu único e suficiente Salvador, bom, primeira condição satisfeita. Segundo, sua expectativa de salvação está fundamentada unicamente na graça mediante a fé em Jesus Cristo, porque aí Paulo está dizendo uma só fé, fé baseada na salvação pela graça, não pelas obras. Então, se alguém acredita que vai para o céu porque fez uma boa obra, porque levou uma cesta básica lá no asilo, porque visitou um doente, porque fez uma doação de um medicamento, essa pessoa está equivocada. Se a pessoa acredita que ela vai para o céu, que ela é salva, porque ela se dedica às obras da igreja, porque ela participa do grupo de louvor, porque ela realiza um trabalho social, está errado. O que eu faço é para expressar minha gratidão. Minha salvação, ela vem pela fé em Jesus Cristo. Um só Senhor, uma só fé. Terceira condição: o seu batismo foi um batismo bíblico, praticado como resultado do arrependimento da fé em Jesus Cristo, como símbolo e apenas símbolo da transformação operada por Deus. E aí Paulo diz, um só batismo, ou seja, eu tinha idade suficiente para compreender que eu sou pecador, e compreendendo isso, eu compreendi que Cristo morreu pelos meus pecados, e eu confessei Jesus como o único e suficiente Senhor da minha vida. E então, mediante a minha pública profissão de fé, eu fui submetido ao batismo como um símbolo da salvação que já havia me alcançado, e não como ferramenta para lavar pecados. Então, se eu creio no batismo como símbolo desta salvação, através da minha pública profissão de fé em Jesus Cristo, então eu cumpri os 3 requisitos, as 3 condições: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se essas respostas são positivas, então, independentemente das diferenças, do grau de maturidade e até de alguns erros que possam ser cometidos por essa ou aquela denominação, esses grupos constituem a Igreja de Cristo. É essa a visão. E eu preciso, portanto, desejar em Cristo e orar para que aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos, assim como aquilo que Deus tem confiado na mão daqueles grupos religiosos, que Deus faça prosperar, porque através desses trabalhos, através dessas igrejas, através dessas iniciativas, pessoas estão ouvindo o Evangelho da salvação e estão sendo alcançadas pelo poder salvador de Jesus Cristo. É essa a visão. Não é a visão de que só eu estou certo, é a visão de que a graça de Deus se apresenta, se manifesta salvadora a todos aqueles que, ouvindo o Evangelho, confessam Jesus como Senhor e Salvador. Em terceiro e último lugar, Paulo afirma: precisamos trabalhar pela unidade da igreja, porque há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Há uma só família da qual Deus é Pai, tendo adotado a todos. Então, creu em Jesus Cristo, foi adotado por Deus. Isso não é uma obra da propriedade dos batistas ou da Igreja Batista do Granbury, mas de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador. O anúncio do Evangelho leva pessoas à salvação. Então, Deus é Pai de todos aqueles que confessam Jesus como Salvador. De que forma? Através da fé em Jesus Cristo.
Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. O texto diz: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então o que a Bíblia está dizendo é que Deus criou o homem pecou e se afastou de Deus, e embora sendo a menina dos olhos de Deus na sua criação, o homem se afastou de Deus e se encontra num estado de condenação. Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para que através dele o homem tenha oportunidade de salvação. E quando este homem, criado à imagem e semelhança de Deus, mas que se rebelou contra Deus e está condenado nos seus delitos e pecados, quando esse homem ouve o Evangelho e ele crê, e ele recebe Jesus como Senhor e Salvador, o que a Bíblia diz é que ele recebe o poder de se tornar filho de Deus. Espera aí, pastor, então, como é que é quando as pessoas dizem que todos são filhos de Deus? Não, essa palavra não é bíblica. Eu não sei quem foi que inventou isso aí não. Mas o que a Bíblia diz é que o homem é a coroa da criação de Deus. Que Deus ama o ser humano, mas que o ser humano está separado de Deus por causa do pecado. Em Jesus Cristo, aqueles que creem, que confessam Jesus Cristo, que o recebem no seu coração, esses são transformados, esses são adotados por Deus, são feitos filhos de Deus. Então, filho de Deus é apenas aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador, que renunciou os seus próprios desejos, renunciou às propostas desse mundo para viver uma vida de comunhão com Deus, escolheu voluntariamente servir a Deus, entregar sua vida a Deus. Então, essa família de Deus, esses filhos de Deus, são feitos a partir da fé em Jesus Cristo. E segundo, através da ação do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 15. O texto diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O que a Bíblia nos diz é que quando alguém abre o seu coração e confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador, quando essa pessoa se arrepende dos seus pecados, entende que os seus pecados são contra Deus, e ele não quer mais, ele renuncia os seus pecados, para viver segundo a vontade de Deus, e viver em comunhão com Deus, através da fé em Jesus Cristo, a Bíblia diz que nesse momento, o Espírito Santo de Deus vem habitar nessa pessoa. O meu espírito que estava morto por causa do meu pecado, ele foi vivificado, e agora o meu espírito está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, e agora eu tenho a percepção das coisas espirituais, eu tenho comunhão com Deus. É isso que o texto está falando. Aquele que viveu essa experiência de confessar Jesus como Senhor e Salvador, e de receber o Espírito Santo de Deus, ele se tornou filho de Deus. Então, nesse momento agora, a Igreja Batista no Grambre está reunida em culto, e nós estamos falando sobre essa grande oportunidade de salvação em Jesus Cristo, de se tornar filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Quantas outras igrejas de diferentes denominações estão reunidas agora, proclamando a mesma palavra de salvação? E aí, ao final do culto, pessoas aqui e em outras igrejas dizem: sim, eu quero Jesus como Senhor e Salvador. Não importa qual o endereço, não importa qual a placa que esteja ali na frente, se a pessoa confessou Jesus como Senhor e Salvador, o milagre aconteceu, e ela foi feita filha de Deus. Então, quando a Bíblia diz aqui que há um só Deus e Pai de todos, está implícito que esse todos não é todas as pessoas do mundo, mas de todos aqueles que, tendo ouvido o Evangelho, renderam seus corações ao Senhor Jesus Cristo. Esse Pai tem domínio sobre todos os filhos,
Ele diz: o qual é sobre todos. Deus tem domínio sobre todos os seus filhos. Eu abri o meu coração e disse: Senhor, eu abro o meu coração, eu quero que o Senhor reine na minha vida. E a partir daquele momento, então, Deus reina na minha vida. Ele me orienta, Ele me dirige, Ele me sustenta. Mas Ele não me controla. Então, se eu estou atento, se eu cultivo a comunhão com Deus, leio a sua palavra, medito na sua palavra, busco a Deus em oração, Deus vai me orientando para que eu tome decisões certas. Se eu não faço isso, eu posso tomar decisões erradas, e quando eu tomo decisões erradas, eu tenho consequências ruins, né? Se eu começo a andar muito fora da rota, né, o papai chama atenção, né? Então, quantos aqui são pais ou são mães? Olha só, muitos. Então, vocês vão concordar comigo na minha afirmação. A gente deixa as crianças já brincando. Tem criança, filho de todo mundo, né? Os filhos dos outros, a gente vê que está fazendo alguma coisa errada, vê que está fazendo alguma coisa que é risco, a gente pode até tentar avisar, mas, né, não dá para você ir lá e, né, com rigidez, né? Por quê? Porque é filho dos outros. Mas os nossos filhos estão fazendo alguma coisa que pode colocá-los em risco, a gente vai lá e diz: ó, pode fazer isso aí não. E se insistir em fazer, a gente vai lá e pega pela mão e puxa. Não vai fazer, não é? Se fizer pirraça, põe de castigo. Deus não tem compromisso com quem está lá fora. Deus respeita a liberdade de cada ser humano. Mas quando eu coloquei a minha vida nas mãos dele, eu disse: Senhor, eu quero ir para o céu. Senhor, eu quero ser feliz aqui nessa terra. Eu quero ter a direção do Senhor. Quando eu disse isso para Deus, eu disse: eu não dou conta de fazer isso, eu estou tentando, mas não consigo. Eu preciso do Senhor. E Ele estendeu a mão e disse assim: então coloca a sua vida aqui na minha mão. E eu entreguei minha vida na mão dele, Ele fechou a mão e disse: agora sua vida é minha. Eu vou cuidar de você por toda a eternidade. A partir desse momento, eu dei autorização para Deus, para que Ele me oriente, para que Ele cuide de mim, e que nos momentos em que eu errar o caminho, Ele tem liberdade e autoridade para pegar na minha orelha e me puxar para o caminho, porque Deus é o Pai que tem domínio sobre todos os seus filhos. Paulo disse que esse Deus é sobre todos. Esse Deus também manifesta o seu poder agindo em favor dos seus filhos. Esse Deus não só é sobre todos, mas também é por todos. Existe uma lei universal que rege o universo. O sol nasce para os bons e maus. A chuva cai sobre os justos e injustos. A pessoa que não tem compromisso com Deus, planta, aduba a terra, semeia, rega, a planta vai crescer, vai frutificar e ele vai colher. Então, é um cuidado universal de Deus. Mas aqueles que são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, Deus cuida deles de uma maneira diferente. Isso não significa que tudo aquilo que a gente pede, Deus dá. O bom pai não dá tudo que o filho pede, mas dá tudo que o filho precisa, para que o propósito eterno de Deus se cumpra na vida dos seus filhos. Esse, portanto, é o pai que tem domínio sobre seus filhos, é sobre todos. Manifesta o seu poder agindo em favor de todos os seus filhos. Ele é por todos. E através do seu Espírito, habita no coração de todos os filhos. É o Deus que está em todos. O Deus que é sobre todos, por todos e em todos. Estamos aqui em adoração ao Deus Todo-Poderoso. Deus está aqui recebendo o nosso culto. Daqui a pouco o culto vai terminar e cada um de nós vai para a sua casa. Aqueles que são de Cristo Jesus, Deus vai com ele. A gente costuma usar essa expressão, né? Eu não sei se tem muita gente aqui que usa essa expressão. De onde eu venho, do sul do estado do Rio, a gente sempre, quando despede as pessoas, a gente diz: vai com Deus. Mas mesmo que a gente não diga, se ele é um crente em Jesus Cristo, sim, ele vai com Deus. Primeiro porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Mas segundo e mais importante,
porque em Cristo Jesus nós somos feito templo da habitação de Deus. Então o lugar da adoração não é só o lugar do culto. O lugar da adoração é onde o crente estiver. Em casa, no trabalho, na diversão, todo lugar é lugar de adoração, porque a nossa vida está em Deus. Nisso então se manifesta a unidade da igreja. Em primeiro lugar, um único Pai cria uma única família. Em segundo lugar, um único Senhor Jesus cria a única fé, a única esperança e o único batismo. E em terceiro lugar, um único Espírito cria um único corpo. Então, nós congregamos aqui na Igreja Batista no Granbury. Cada um de nós está unido aos demais, porque é o mesmo Espírito que habita em nós. Aqui não tem competição, aqui tem cooperação. A gente se ajuda, a gente investe na vida um do outro para que todos possam crescer. Mas, da porta para fora dessa igreja, existem outros irmãos em outras igrejas, que talvez com alguma pequena diferença na compreensão dos textos bíblicos, mas que serve a Deus, também são nossos irmãos em Cristo. E precisamos orar para que Deus cuide deles e para que faça prosperar o trabalho de Deus através de cada um deles. As diferenças podem ser observadas tanto entre os irmãos em uma igreja local, quanto entre igrejas de uma mesma denominação e também entre diferentes denominações. Porém, se satisfeitos aqueles principais requisitos que nós acabamos de descrever, se a pessoa creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se ela foi batizada mediante pública profissão de fé, e tendo o batismo como símbolo, se ela está caminhando com Deus, comprometida com a sua igreja local, se ela não deposita confiança em nenhum outro lugar, senão em Deus, para a sua salvação, se esses requisitos estão cumpridos, somos família de Deus, uma família que todos os dias continua crescendo, para a glória de Deus. O meu compromisso e o seu compromisso como crentes em Jesus Cristo é de investirmos na vida uns dos outros, cuidarmos uns dos outros, para que aqueles que estão lá fora entendam que o que nos une é muito maior do que qualquer diferença que há em nós, e que isso os faça compreender que o povo que se reúne aqui, mesmo falho como somos, mesmo pecadores como somos, eu tenho dito que lá fora, longe de Deus, tem pessoas que em alguns aspectos da vida são melhores do que eu, conseguem se sensibilizar com coisas e se dedicar a algumas coisas que eu ainda não consegui fazer. Então, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu estou em uma condição melhor, porque eu confiei a minha vida nas mãos de Jesus. Salvação não tem a ver com a minha capacidade de fazer o que é certo. Salvação tem a ver com a minha capacidade de confiar naquele que sabe fazer tudo certo. Eu confiei minha vida nas mãos de Jesus. Fui feito filho de Deus. Fui feito membro da família de Deus. E nesse tempo da minha vida, tenho vivido a alegria de servir a Deus com esse corpo local, que é a Igreja Batista no Granbury. Como está o seu coração diante dessa realidade da Igreja de Cristo, formada por pessoas que creram em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Como está a sua condição? Você já é filho de Deus? Você já faz parte dessa família de Deus? A sua vida já está segura nas mãos de Deus? Você pode responder com alegria e com segurança: estou com a minha vida nas mãos de Deus, porque criei em Jesus Cristo, entreguei minha vida a Ele, vivo para Ele. Se você ainda não pode fazer essa afirmação, eu quero dizer para você que cada vez que a Bíblia é aberta,
que a palavra de Deus é anunciada, Deus estende aos ouvintes a oportunidade de salvação. Ele estende a sua mão e Ele diz: olha, não importam as suas dúvidas, não importam as suas dificuldades, não importam as suas fraquezas, não importa a sua história, não importa o que você fez até aqui, importa esse momento. Se agora você confessar o meu Filho Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, se você abrir o seu coração e render o coração a Ele, eu vou transformar a sua vida, eu vou adotar você, e você será meu filho, e eu vou cuidar de você por toda a eternidade. Esse é o plano de Deus, o plano que quer alcançar cada pessoa, o plano que talvez possa alcançar a sua vida nessa noite. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar.